Nos sertões, onde a terra rachada guardava segredos de sangue e lágrimas, a injustiça se erguia como lei. Homens acorrentados, mulheres açoitados, famílias inteiras esmagadas pelo peso da escravidão e da traição. Mas em meio a essa dor sufocante, surgiria uma revelação inesperada. Um cangaceiro disposto a enfrentar a sombra dos poderosos e transformar medo em resistência. Nenhuma criança, nenhuma família honesta sofrerá enquanto eu andar por estas veredas. Eu sou a sombra que protege os pequenos, o punho que pune a injustiça quando a lei vira silêncio. Diga-me, de onde você me escuta agora? Quero você ao meu lado nesta história. Juntos, faremos justiça onde o mundo virou as costas. O sol ardia alto sobre Juazeiro, queimando a pele e levantando poeira fina que se grudava nos rostos dos que caminhavam pelas ruas estreitas. Era tempo de feira. E os pregões dos vendedores se misturavam aos cânticos de romeiros que chegavam para pagar promessas diante das imagens sagradas. O povo carregava rosários, velas e pequenos crucifixos, pedindo bênçãos contra a fome e a seca. O dinheiro que circulava era contado em réis, som de moedas tilintando nas mãos de mascates que ofereciam tecidos, facões e remédios milagrosos. A vida seguia, mas em meio ao burburinho havia um sussurro incômodo, como se a memória de antigas injustiças ainda rondasse o ar. Foi nesse cenário que Lampião apareceu, cavalgando firme ao lado de seus homens. Atravessava a cidade como quem não pedia licença, mas também não buscava briga. Sua presença impunha respeito e silêncio. Os olhares se voltavam, alguns de medo, outros de admiração. Muitos viam nele um bandido, outros o tratavam como um justiceiro popular. O certo é que, naquele dia, sua expressão carregava mais do que sede de combate. Havia um peso guardado no fundo dos olhos. Lampião não buscava apenas desafiar soldados ou coronéis. Ele trazia consigo lembranças dolorosas. A morte de Maria, sua companheira de coração, assassinada sem piedade pelos caprichos de homens ricos, tinha deixado nele uma cicatriz que não fechava. Desde então, jurara diante de Deus e da própria memória dela que não ficaria de braços cruzados diante da injustiça. A cada passo de seu cavalo, esse juramento ecoava mais forte, como se fosse voz soprada pelo vento seco que cortava o sertão. Os rumores que o haviam levado até ali não eram poucos. Falava-se de uma antiga fazenda nas serras próximas, abandonada, mas que ainda guardava marcas de horrores indescritíveis. Homens mais velhos diziam que os gritos de escravos mortos continuavam a ecoar nos paredões de pedra. Comerciantes sussurravam histórias de correntes enterradas, de caldeirões usados para torturas. Lampião não se impressionava facilmente, mas algo nessa narrativa lhe chamara a atenção. Não eram apenas fantasmas do passado, era a lembrança viva daquilo que sempre motivara sua luta, o abuso dos poderosos contra os pobres e esquecidos. Ele seguiu com o bando pelas trilhas que levavam às encostas. O caminho era duro, cheio de pedras soltas, mandacaros e espinhos que riscavam as pernas dos cavalos. O calor apertava e cada gole de água do cantil parecia insuficiente. O silêncio dos homens era quebrado apenas pelo som ritmado dos cascos e pelo farfalhar do vento, que de repente trazia algo estranho. Parecia carregar gemidos, um lamento distante. Alguns cabras fizeram o sinal da cruz, desconfiados, mas Lampião manteve-se firme, os olhos estreitados, como quem buscava mais do que explicação sobrenatural. Quando finalmente alcançaram um mirante de onde se via a mata seca lá embaixo, os homens avistaram ruínas espalhadas, restos de paredes queimadas, pedaços de cercas quebradas, o esqueleto de um engenho de cana abandonado. Lampião parou o cavalo e observou em silêncio. O vento soprava forte, levantando poeira e fazendo ranger o que restara das portas de madeira. Havia algo naquele cenário que o prendia. Não era medo,
era reconhecimento. Aquilo não era apenas um lugar morto. Era um retrato fiel daquilo que o sertão conhecia bem: exploração, dor e sangue derramado. O cangaceiro desceu da cela, ajeitou o chapéu de couro e respirou fundo. Estava diante de um cenário de sofrimento passado, mas que ainda falava ao presente. Ali, o juramento feito diante da memória de Maria se misturava às vozes silenciadas dos escravos. Lampião sabia que não havia chegado por acaso. E se o destino o trouxera até aquele chão marcado por crueldade, ele não sairia sem transformar as lembranças em justiça. Se gosta de histórias como esta, inscreva-se e ative a campainha. Aqui revivemos histórias que a história não se atreve a contar. Lampião permaneceu imóvel diante das ruínas, como se cada pedra guardasse uma memória que precisava ser desenterrada. O vento soprou mais forte, levantando poeira e trazendo à lembrança não apenas histórias de escravidão e sangue, mas também a dor mais íntima que ele carregava: a perda de Maria. Maria fora a mulher que dera sentido às suas noites frias de cangaço. Nascida em família simples, crescera entre rezas e lavouras, sustentando a fé em dias melhores. Mas a esperança dela fora esmagada pela ambição de coronéis poderosos que tomavam terras e vidas sem peso de consciência. Maria não sobreviveu à brutalidade de um desses homens, morto de ciúmes e posse. A injustiça atravessou o coração de Lampião como faca afiada. Diante do corpo dela, jurara que jamais deixaria outra injustiça passar sem resposta. Esse juramento não era só lembrança, era um guia. Cada vez que a saudade apertava, ele recordava o sangue derramado de Maria e dos tantos pobres esquecidos. Assim, se transformava em combustível para sua luta contra o poder dos ricos e a crueldade da lei que nunca protegia o povo. Lampião não se via como herói, mas também não aceitava ser chamado apenas de bandido. Era, sobretudo, um homem moldado pela dor. As histórias daquela fazenda, onde homens foram queimados vivos e crianças castigadas como animais, ecoavam como se fossem parte do mesmo fio que levara Maria ao túmulo. Não importava se os algozes já tinham sido levados pelo tempo. O dinheiro, as fortunas em réis acumuladas com a dor alheia, ainda circulavam em cidades próximas. Comerciantes engravatados continuavam a erguer casas novas em Salvador e Recife, sustentados pelo sangue de quem trabalhara até a morte nos canaviais. Lampião via isso com clareza. Entendia que vingança não era apenas castigar o carrasco morto, mas revelar a rede de traição que sempre alimentara os senhores. Se a memória de Maria clamava por justiça, a lembrança dos escravos também exigia ser ouvida, e ele não poderia voltar atrás. Os cabras o observavam em silêncio. Conheciam o peso do olhar do chefe quando estava decidido. Ele não precisava falar muito. Bastava a rigidez dos olhos, o modo como ajeitava o rifle ou como passava a mão pelo punho do facão. Era nesses momentos que todos entendiam que havia algo maior do que eles no caminho. Lampião seguiu caminhando pelo pátio da fazenda e cada passo parecia marcar o chão como prece. As lembranças da violência sofrida pelos cativos se misturavam à imagem de Maria ajoelhada em orações, pedindo proteção. Ele sentia como se a promessa feita diante dela se renovasse naquele instante. Não havia volta. O cheiro de madeira queimada, o ferro frio das correntes partidas, o som distante das rezas vindas da capela de Juazeiro que o vento carregava até ali. Era como se fé e desespero se encontrassem naquele exato ponto. Quando montou novamente no cavalo, Lampião não disse palavra. Apenas lançou um olhar duro para a estrada à frente. Seus homens entenderam. Havia um caminho de sangue a ser seguido e nada poderia detê-lo. O juramento de Maria, feito em dor e silêncio, havia se transformado em ordem. E o destino daquelas terras nunca mais seria o mesmo.
A poeira da estrada ainda se prendia às roupas quando Lampião e seu bando avançaram rumo ao interior, seguindo trilhas quase esquecidas entre pedras e mandacaros. O silêncio dos homens só era quebrado pelo ranger dos arreios e pelo som seco dos cascos no chão duro. Cada curva revelava um cenário ainda mais áspero, onde o vento soprava como se trouxesse murmúrios antigos. Chegando próximo de Aracaju, em povoados afastados, Lampião ouviu relatos que reforçavam as histórias da fazenda. Velhos retirantes falavam de correntes encontradas sob a terra, de pedaços de troncos ainda marcados pelo sangue seco, de ruínas onde o mato crescia em volta de paredes queimadas. Era como se a própria terra guardasse provas da dor. Homens de idade mostravam cicatrizes profundas nos braços e nas costas. Lembranças da escravidão que o tempo não conseguiu apagar. Os cabras de Lampião escutavam em silêncio, desconfiados. Não era fácil para eles enfrentar lembranças tão cruéis que pareciam ainda vivas. Mas para Lampião, cada detalhe era mais uma chama acesa dentro do peito. Ao ver as marcas nas costas de um homem já curvado pelos anos, lembrou-se dos hebreus cativos no Egito, que carregaram pedras sob o chicote até que Deus lhes abriu caminho de libertação. As escrituras falavam de escravidão e promessa, e naquele momento Lampião entendia o paralelo. Era preciso libertar não apenas o corpo, mas também a memória. Em cada povoado, as histórias se repetiam. Contavam de crianças obrigadas a assistir seus pais, sendo castigados até a morte, de mulheres forçadas a escolhas impossíveis entre salvar a própria vida ou a dos filhos. Nada parecia distante demais. Lampião olhava nos olhos dos sobreviventes e via neles o mesmo olhar que vira em Maria, a marca da injustiça. Quando o sol começou a se pôr, os homens chegaram a uma clareira onde se erguia o que restava de um engenho de cana. O cheiro de ferrugem era forte e no chão havia pedaços de correntes enferrujadas ainda presas a blocos de pedra. Os morcegos saíam das frestas enquanto o vento agitava as tábuas soltas. Um dos cabras se aproximou de uma parede e apontou para marcas queimadas, como se o fogo tivesse lambido aquele lugar até não sobrar nada. Lampião se agachou, pegou uma corrente e apertou-a entre as mãos. O ferro frio parecia querer contar uma história. Ele não precisava de palavras. Ali estava a prova viva da brutalidade, e não era apenas lembrança distante. Era parte da realidade presente, sustentada pelo dinheiro dos senhores que ainda viviam em palacetes das cidades grandes, tomando café importado e celebrando nas festas de São João. O silêncio pesado, o farfalhar do mato alto, o cheiro de terra úmida misturado ao ferro. Cada detalhe fazia parecer que o tempo não passara. Para Lampião, aquilo não era apenas um testemunho do passado, mas uma convocação. O vento trazia gemidos que se confundiam com o som da própria consciência. Quando se levantou, com a corrente ainda na mão, os olhos de Lampião brilhavam com fúria contida. Os cabras sabiam. O chefe já havia tomado sua decisão. A dor que pertencera àqueles homens e mulheres agora também lhe pertencia. Ele não apenas ouvira os ecos, ele os carregava consigo. E assim, sem anunciar palavra, seguiu em frente, conduzindo o bando para o próximo passo do juramento que se transformava em destino. As trilhas de ferro e sangue conduziram Lampião para além das ruínas, levando-o até as feiras movimentadas de Salvador. A cidade fervilhava de sons e cores, um contraste brutal com o silêncio pesado das terras abandonadas. Mascates gritavam suas ofertas, mulheres vendiam bolos de milho, rapadura e cachaça em barris, enquanto padres pediam esmolas em nome das obras de caridade. O dinheiro corria de mão em réis, com moedas tilintando nos bolsos dos que negociavam tecidos, armas ou gado. Mas por trás da movimentação havia um segredo que todos conheciam e fingiam esquecer.
Boa parte daquela riqueza nascera da dor dos escravos que morreram no trabalho. Lampião caminhou pelas ruas estreitas, observando as casas de 2 andares pintadas de cores vivas. Os comerciantes engravatados passavam com ar de superioridade, carregando bengalas de prata, chapéus de aba larga e anéis de ouro que denunciavam fortunas. Ele sabia quem eram. Muitos desses homens tinham lucrado com a venda de açúcar produzido à custa de castigo, ou mesmo com o fornecimento de correntes e instrumentos de ferro que marcaram o corpo de gerações. Os relatos que ouvira no sertão agora ganhavam rostos concretos. A traição estava diante dele. Não fora apenas o fazendeiro cruel que transformara a vida dos cativos em inferno. Havia toda uma rede de conivência, feita de negociantes que preferiam fechar os olhos, desde coronéis do interior até políticos que discursavam em nome da ordem. Cada um deles tinha parte no crime, todos alimentados pela ganância. O dinheiro sujo que circulava nas mãos daqueles homens era a prova de que a escravidão, mesmo condenada pela lei, continuava viva no lucro que sustentava os mais poderosos. Lampião apertou os punhos. A lembrança de Maria voltou como sombra. O coronel que a havia tomado era da mesma raça desses homens bem vestidos, ricos de posses e pobres de alma. Não importava se as correntes estavam enterradas, a injustiça seguia viva no brilho do ouro, nas casas de azulejo, nas festas de São João, regadas a música e fartura, erguidas sobre o sofrimento de quem não teve sequer direito ao luto. Ao cair da tarde, enquanto a cidade acendia lamparinas e o cheiro de peixe assado se espalhava pelas ruas, Lampião reuniu seus homens em uma venda escondida. Sentados em bancos de madeira, com copos de cachaça diante de si, os cabras ouviram o chefe falar em voz baixa. Era preciso desmascarar os culpados. Não adiantava lutar contra fantasmas. Era hora de enfrentar os vivos que ainda colhiam frutos da traição. O juramento não era mais apenas a memória de Maria, nem a lembrança dos cativos. Era um chamado para expor a farsa de uma sociedade que se dizia cristã enquanto alimentava a dor dos pobres. A Bíblia falava que nenhum homem poderia servir a 2 senhores. E Lampião sabia que aqueles comerciantes escolheram servir ao dinheiro. Enquanto a noite caía sobre Salvador, Lampião já tinha em mente o próximo passo. Ele não sairia dali sem expor cada cúmplice daquela rede. O silêncio do sertão cobrava respostas. E agora, a traição dos homens ricos seria a chama que guiaria sua vingança. A estrada o levou para dentro da Bahia, em direção à Feira de Santana, onde as barracas de couro, fumo e rapadura se espalhavam em torno da igreja matriz. O som da sanfona anunciava o forró que aquecia as noites e as fogueiras de São João iluminavam os rostos cansados do povo. Em meio às festas populares, histórias antigas circulavam como sussurros entre os mais velhos, carregadas de dor e resistência. Lampião e seus homens se afastaram da praça principal e seguiram até um casebre afastado, onde a fumaça de uma lamparina escapava pela janela de madeira. Ali viviam descendentes de escravos, que ainda guardavam no corpo e na voz a memória dos antepassados. O chão batido da sala serviu de palco para testemunhos que calavam qualquer dúvida. Um homem de cabelos brancos mostrou cicatrizes abertas nas costas, lembranças de açoites que recebera ainda criança. A cada marca, uma história de dor vinha à tona, como se o corpo fosse livro escrito à força. As mulheres presentes, com lenços na cabeça e olhos marejados, contavam que nas noites de São João, os mais velhos choravam ao redor da fogueira. Enquanto o povo dançava e soltava balões, eles lembravam dos gritos que ecoavam nas plantações, de mães obrigadas a ver filhos serem castigados diante de todos. O canto da sanfona, em vez de alegria, muitas vezes virava lamento. Uma anciã se levantou,
apoiando-se num cajado gasto pelo tempo. Sua voz frágil, mas firme, trouxe à memória a história da fazenda. Contou como as crianças eram penduradas pelos pés, como homens eram marcados a ferro quente e como mulheres grávidas eram obrigadas a trabalhar até perderem os filhos. O silêncio na sala era pesado. Até os cabras de Lampião, homens acostumados ao sertão e ao perigo, abaixaram os olhos diante da dureza dos relatos. Foi então que a anciã os levou até os fundos do casebre. Ali, sob um telhado de palha, ainda estava guardado um tronco de madeira escura, manchado pelo tempo, mas com marcas profundas de sangue. Este tronco não pode ser queimado, porque guarda as vozes que nunca se calaram, disse ela. O cheiro de madeira antiga misturava-se ao de terra úmida e Lampião sentiu como se o passado se fizesse presente. Ele retirou o chapéu de couro e ficou em silêncio diante do tronco. O narrador descreve o momento como um encontro entre promessa e memória. Não era apenas a lembrança de Maria que o guiava, mas também o clamor de gerações que não tiveram quem as defendesse. O peso da história caía sobre seus ombros como cruz inevitável. Os olhos de Lampião brilharam com determinação. Seus homens perceberam. Não se tratava mais de uma viagem incerta, mas de um caminho sem volta. O tronco de sangue transformava o juramento em ordem e a ordem em destino. Toque na lâmpada amarela e fique conosco. O que viria a seguir mostraria que a vingança de Lampião não seria apenas contra o passado, mas contra os vivos que ainda sustentavam a rede de traição. O silêncio que se seguiu à revelação do tronco parecia mais pesado do que qualquer palavra. Lampião permaneceu imóvel, com os olhos fixos naquela madeira marcada pelo sangue, como se cada fenda fosse uma ferida aberta diante dele. A anciã, de olhar firme apesar da idade, repetiu que aquele tronco era testemunha muda de tudo o que havia sido feito e que só seria redimido quando a verdade fosse lembrada. Lampião retirou novamente o chapéu de couro, fez o sinal da cruz e respirou fundo. Para ele, aquele tronco não era apenas madeira encharcada de dor. Era o reflexo da cruz, onde Cristo havia sido pregado inocente, um símbolo da injustiça máxima, mas também da resistência. O narrador descreve como, naquele instante, fé e memória se encontraram. O cangaceiro não era padre nem pregador, mas via naquele objeto o mesmo chamado que moveu o povo hebreu a buscar libertação. A lembrança de Maria voltou mais uma vez, nítida, como se estivesse ao lado dele. Ela ajoelhada em oração, pedindo proteção, enquanto a violência dos coronéis lhe tirava o direito de viver. O juramento feito diante do corpo dela agora se misturava ao clamor de todos os que haviam sofrido diante daquele tronco. Era como se duas promessas se unissem em uma só: vingança e justiça. Os cabras observavam atentos, sabiam que o chefe carregava dentro de si dores profundas, mas nunca o tinham visto tão concentrado. Lampião, geralmente firme em suas decisões, parecia carregar naquele momento um peso ainda maior. Quando ergueu os olhos, havia neles uma determinação que não deixava espaço para dúvida. A vingança não seria mais apenas contra os coronéis do sertão, mas contra todos os que haviam se beneficiado do sofrimento humano. O cheiro de madeira envelhecida, a luz fraca da lamparina refletindo nas marcas do tronco, o som do vento batendo nas tábuas do casebre. Cada elemento reforçava a sensação de que não se tratava de lenda ou fantasia, mas de um testemunho concreto. Lampião passou a mão pelo tronco e, em seguida, retirou do bolso um terço gasto pelo tempo, que sempre carregava consigo. Deixou-o pendurado ali, como sinal de promessa cumprida. Seus homens olharam em silêncio, entendendo que aquele gesto marcava o início de uma nova etapa. A partir dali, não haveria mais hesitação. Ao sair do casebre, o bando encontrou a noite já avançada. O céu estrelado iluminava as veredas e o cheiro de fumaça das fogueiras de São João ainda pairava no ar.
O povo festejava nas praças, soltando fogos e cantando em volta das fogueiras, sem imaginar que a poucos passos dali, Lampião firmava um compromisso de sangue. A música alegre contrastava com a decisão silenciosa que se formava. O chefe montou no cavalo e, sem olhar para trás, conduziu o grupo em direção ao caminho que levava ao Recife. Os cabras não precisavam de ordens. Cada um deles sabia que a luta que se aproximava não seria contra sombras, mas contra homens de carne e osso que sustentavam o mesmo sistema de traição. Naquele instante, o tronco e a cruz se tornaram um só símbolo, e a estrada diante deles seria escrita com pólvora, suor e o peso da promessa. O amanhecer encontrou Lampião e seus homens já em marcha, atravessando estradas que levavam ao Recife. A cidade, pulsante e cheia de vida, era também o coração do comércio que sustentava fortunas erguidas sobre a dor alheia. Navios atracavam trazendo tecidos, armas e especiarias, enquanto o açúcar e o couro seguiam em embarcações que cortavam o mar. O dinheiro circulava em réis e notas amareladas, enchendo os bolsos de comerciantes que, por trás da aparência de homens de respeito, guardavam as mãos manchadas pela história da escravidão. Lampião observava tudo com atenção. Os sobrados coloridos da Rua do Bom Jesus, os mascates disputando fregueses, o vai e vem de carroças lotadas de mercadorias. Mas o que mais lhe chamava os olhos eram os homens bem vestidos de bengala e cartola, que passavam indiferentes pelo povo pobre. Eram eles os cúmplices da dor que o tronco revelara. Homens que enriqueceram fornecendo correntes, ferros de marcar e até alimento para engenhos onde vidas eram esmagadas. O bando se espalhou discretamente pela cidade. Uns entraram em vendas, outros ficaram à espreita em esquinas. O plano era simples, mas preciso. Atacar onde mais doía, no bolso e no prestígio. Lampião sabia que enfrentar soldados armados era arriscado, mas sabia também que o medo se espalhava mais rápido quando o inimigo era exposto. Naquela noite, quando as lamparinas já iluminavam as ruas, o primeiro alvo foi cercado. Um comerciante conhecido por ter fornecido instrumentos de ferro a senhores de engenho caminhava de volta para casa. Lampião e seus homens surgiram das sombras, e o silêncio foi quebrado pelo estalo seco dos rifles apontados. O homem, tomado pelo pavor, tentou argumentar, falando de leis e de negócios. Mas Lampião não lhe deu ouvidos. O chefe apenas disse que a conta da traição precisava ser paga. O ataque não foi barulhento. Não havia gritos nem discursos longos, apenas a execução rápida de quem sabia o peso do silêncio. O cheiro de pólvora se misturou ao da maresia e a notícia correu mais veloz do que o vento. Lampião estava no Recife e não viera apenas buscar abrigo, mas cobrar dívidas antigas. Nos dias seguintes, outros comerciantes sentiram o cerco se apertar. Armazéns foram saqueados, escritórios queimados e documentos que registravam negócios escusos foram espalhados nas ruas para que todos vissem. O povo, acostumado a viver na sombra da miséria, olhava com espanto. Uns viam vingança, outros viam justiça, mas ninguém conseguia ignorar o impacto. O estalar das chamas consumindo madeira, o tilintar das moedas caindo das gavetas, o choro abafado dos que perderam mais que bens, perderam o sossego. A cada ação, Lampião deixava claro que não se tratava de saques aleatórios, mas de resposta direta ao que havia presenciado nas terras abandonadas. E assim, entre emboscadas e recados, o nome de Lampião ecoava não apenas nos sertões, mas também nas cidades grandes. Os ricos tremiam, os pobres observavam e os sobreviventes sabiam. A rede de traição estava sendo exposta. Quando a poeira dos primeiros ataques baixou, Lampião reuniu seus homens em um sobrado afastado. Olhou para cada um e afirmou que a luta estava apenas começando. O tronco de sangue ainda pedia respostas, e a estrada para a vingança seguia aberta.
As ruas do Recife ainda carregavam o cheiro de pólvora quando Lampião decidiu seguir rumo ao interior. O cerco aos comerciantes havia deixado marcas, mas também despertara a fúria de quem tinha influência. Informantes pagos espalhavam notícias e a cada esquina espreitavam risco de emboscada. O bando, acostumado a viver entre o aço e a pólvora, seguia em alerta. Mas naquela vez, a traição viria de onde menos esperavam. Foi em Caruaru que o destino cobrou seu preço. A cidade, conhecida pelas feiras de gado e pelas barracas de rapadura, parecia tranquila à primeira vista. O povo circulava com cestos de farinha e milho, mascates ofereciam facões e panelas, e os padres entoavam cantos dentro da igreja principal. Mas atrás daquela rotina, olhos atentos observavam cada passo do grupo. Homens a serviço dos comerciantes, movidos pelo dinheiro em réis, haviam vendido informações preciosas, o paradeiro do bando, os caminhos percorridos e até a hora exata em que descansariam. Naquela noite, quando o silêncio cobriu as ruas, os tiros ecoaram de repente. O bando foi surpreendido por balas que rasgavam a escuridão. Lampião reagiu rápido, puxando o rifle e ordenando o contra-ataque. Mas o estrago já estava feito. Um de seus cabras mais fiéis, companheiro de anos, caiu atingido no peito. O som seco da queda cortou o ar, como se fosse uma sentença. O narrador descreve a cena com intensidade. O sangue escorrendo no chão de terra batida, o cheiro de pólvora misturado ao suor. O olhar vidrado de quem sabia que não levantaria mais. Lampião se aproximou, ajoelhou-se ao lado do amigo caído e apertou-lhe a mão. Não havia palavras que curassem a dor, apenas o silêncio pesado de todos os que assistiam. A lembrança de Maria voltou com força. Lampião sentiu como se cada perda fosse a mesma ferida aberta de novo. Amor e companheirismo sempre arrancados pela violência dos poderosos. O juramento que fizera diante do corpo de Maria agora parecia se renovar diante do corpo do cabra fiel. A injustiça não poupava ninguém. Quando o tiroteio cessou e os inimigos fugiram, Lampião ordenou que improvisassem uma cruz de madeira na beira da estrada. O corpo do companheiro foi colocado ali, em meio ao silêncio do sertão. Os homens, de cabeça baixa, acompanharam a despedida rápida, pois a estrada exigia pressa. Mas naquele instante não houve cangaço, não houve fama de bandido. Houve apenas homens chorando em silêncio a perda de um irmão de luta. A fé simples do sertanejo aparecia na prece murmurada, pedindo que Deus recebesse a alma do que partira. O cheiro da terra molhada pelo sangue parecia se misturar ao incenso que ainda ecoava da missa celebrada horas antes na igreja da cidade. Era como se vida e morte se encontrassem no mesmo ponto. Lampião montou no cavalo sem dizer palavra, mas o olhar endurecido deixava claro que a perda não seria em vão. Se os comerciantes pensavam que poderiam quebrar o bando com dinheiro e traição, veriam que a resposta seria ainda mais dura. A estrada que já estava escrita em pólvora, agora seria escrita também em lágrimas. O silêncio do luto ainda acompanhava o bando quando Lampião decidiu que era hora de atacar de frente. O sangue derramado em Caruaru exigia resposta, e o alvo escolhido estava claro. Um dos maiores comerciantes da região, homem que enriquecera fornecendo alimentos e ferramentas para engenhos e que, mesmo após a queda da escravidão, continuava lucrando sobre a memória da dor. Era dele a casa grande que se erguia na parte alta da cidade, feita de madeira e pedra, com janelas largas e portas reforçadas. A noite caiu, e com ela veio o movimento dos cabras se aproximando pelas ruas estreitas. As lamparinas ainda iluminavam a praça, onde alguns homens bebiam cachaça e discutiam preços de gado. Mas, do outro lado, na colina, a escuridão escondia os passos do bando. Lampião caminhava firme, rifle em mãos,
enquanto seus olhos fixavam a casa que se tornara símbolo de riqueza manchada de sangue. Quando o portão se abriu, o ataque começou. O estalo dos rifles quebrou o silêncio e o fogo das tochas iluminou o casarão. O comerciante, surpreendido, tentou fugir pelos fundos, mas foi cercado. O cheiro da pólvora se espalhou, misturado ao de madeira começando a queimar. O narrador descreve os sons, gritos abafados, passos apressados, o ranger das portas sendo arrombadas. Lampião não fez discurso, apenas ordenou que o fogo fosse ateado. As chamas subiram rápido, consumindo as cortinas, o teto e os móveis de luxo. A cada estalo da madeira queimando, parecia que o passado cobrava sua conta. O comerciante caiu de joelhos, implorando por misericórdia, mas Lampião permaneceu impassível. Para ele, aquele homem representava todos os que haviam traído os pobres em nome do dinheiro. Do lado de fora, o povo observava de longe. Alguns murmuravam rezas, outros viam no fogo uma forma de justiça. O reflexo das chamas iluminava os rostos assustados, enquanto crianças choravam, agarradas às mães. O calor intenso se espalhava pela rua, e a fumaça subia como se quisesse carregar para o céu o testemunho de tudo o que fora feito. A cada minuto, o fogo tomava mais força. O comerciante tentou escapar em meio à fumaça, mas foi detido por 2 cabras. Lampião olhou nos olhos dele apenas uma vez, sem dizer palavra. Não havia espaço para piedade. A sentença já estava escrita. Quando o telhado desabou, o estrondo fez ecoar pela cidade. Os sinos da igreja tocaram, chamando os fiéis para a madrugada, mas o barulho não abafava o som da vingança consumada. O narrador descreve o cheiro forte de madeira e carne queimando, a fumaça densa que tornava difícil respirar e o silêncio pesado que se seguiu quando a casa grande virou ruínas. De repente, um dos cabras avistou ao longe um destacamento vindo da capital. Soldados marchavam em direção à cidade, alertados pelo incêndio que iluminava a noite. Lampião percebeu que o cerco se fechava. Ainda havia tempo de fugir, mas a perseguição seria implacável. O povo assistia em silêncio, dividido entre o medo e a certeza de que algo grandioso estava acontecendo. O fogo apagou-se aos poucos, mas a marca da noite jamais seria esquecida. A justiça em chamas deixava claro que a vingança de Lampião não conhecia recuo, apenas avanço. E a madrugada seguinte ainda traria ecos do que estava por vir. Na manhã seguinte, o cheiro de fumaça ainda impregnava as roupas e as paredes queimadas. O casarão agora não passava de cinzas e destroços. O povo da cidade subiu a colina em silêncio, observando o rastro deixado pela noite anterior. Mulheres fizeram o sinal da cruz. Homens balançaram a cabeça em desaprovação. Mas todos sabiam que haviam testemunhado um acontecimento que mudaria a memória da região. Lampião e seus homens já estavam longe. Partiram antes do sol nascer, deixando para trás apenas marcas de cascos no chão e restos de cartuchos. O destacamento de soldados que chegara do Recife encontrou apenas escombros fumegantes e um silêncio pesado, quebrado pelo vento que ainda soprava pelas janelas destruídas. O narrador descreve a cena como se o tempo tivesse parado, prendendo todos em um instante eterno. Entre o povo surgiram versões diferentes. Uns diziam que Lampião fora cruel demais, que não passava de bandido incendiário. Outros afirmavam que ele havia feito justiça, já que ninguém mais tinha coragem de enfrentar homens tão ricos e poderosos. O certo é que, naquela manhã, os pobres olhavam para as cinzas e sentiam um alívio estranho, como se pela primeira vez a balança tivesse pesado a favor deles. Os sinos da igreja repicavam, chamando para a missa de domingo. Dentro do templo, padres tentavam pregar a necessidade do perdão, lembrando passagens bíblicas em que Cristo pedia amor até aos inimigos. Mas lá fora, os fiéis cochichavam entre si, comentando que talvez Lampião fosse instrumento de Deus
para punir os que usaram a fé como máscara enquanto enriqueceram com a escravidão. O cheiro de incenso misturava-se ao da fumaça, criando uma atmosfera de julgamento silencioso. Enquanto isso, na estrada, Lampião refletia em silêncio. A lembrança do companheiro morto em Caruaru pesava como pedra no peito. A lembrança de Maria era ainda mais forte, queimando como fogo. Ele sabia que nada traria os dois de volta, mas também sabia que o caminho da vingança não era só dele. Era de todo um povo que por gerações foi obrigado a calar. A poeira levantada pelos cavalos, o som dos cascos batendo compassados como tambor de guerra. Cada passo afastava o bando da cidade, mas aproximava-os de uma história maior. O sertão guardaria para sempre as marcas da noite em que o medo mudou de lado. Em Salvador e no Recife, jornais começaram a circular com notícias do incêndio. As páginas traziam títulos chamativos, descrevendo o ataque como afronta ao governo. Mas entre as linhas surgia também o reconhecimento de que a ação expusera uma ferida antiga. A população pobre, acostumada a ver seus nomes esquecidos, agora via no cangaceiro um espelho distorcido de sua própria luta. Com o tempo, as cinzas se tornaram lembrança. A casa grande não foi reconstruída e o terreno virou ruína, evitado por alguns e visitado em segredo por outros, que deixavam velas acesas como se prestassem homenagem aos que sofreram. O povo dizia que à noite ainda se ouvia o estalo do fogo e os gritos abafados da vingança. Lampião seguiu adiante, sem olhar para trás. Seu nome já era cantado em versos de cordel, narrado em feiras e memórias. Uns o chamavam de herói, outros de demônio. Mas para aqueles que carregavam no corpo as marcas da injustiça, ele fora o braço que levantou o peso por um instante. O silêncio que ficou na cidade não foi vazio. Foi o eco de um acontecimento que transformou lembranças em justiça. E mesmo que o tempo apagasse as chamas, a memória da noite em que Lampião ergueu sua vingança continuaria viva, espalhada pelo sertão, pelos cânticos de feira e pelas preces murmuradas nas igrejas. Um eco que jamais se calaria.